Olá, seja bem-vindo! Esse conteúdo é um oferecimento da Certificado Cursos Online. Ao final de seus estudos, você poderá obter o seu certificado de conclusão acessando www.certificadocursosonline.com. Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma aula do curso de Gestão de Pessoas. Nessa aula, vou estar passando para você as principais diferenças entre recrutamento interno e recrutamento externo. A primeira coisa que você deve saber sobre recrutamento interno é que ele é um recrutamento que acontece dentro da própria empresa. A empresa, quando ela vai abrir uma nova vaga, se disponibiliza ali num novo cargo, nessa nova vaga, ela disponibiliza primeiramente ou ela exclusivamente para funcionários da própria empresa. Então, acontece esse recrutamento onde a empresa vai buscar pessoas que já trabalham na base dela, não precisamente seja na própria filial, às vezes tem empresas aí que tem várias filiais espalhadas pela cidade, pelo país, pelo estado. Então, não necessariamente somente ali na filial, ela pode abrir também para a região inteira, em todas as unidades dela. Só que isso, é claro, é uma escolha do recrutador. O recrutador ele pode optar por fazer o foco da vaga ser somente para quem trabalha na unidade onde o cargo vai ser disponibilizado, ou ele pode também estar aí pegando pessoas de qualquer local. Já o recrutamento externo, ele acontece quando a empresa decide procurar pessoas para ocupar o cargo, a vaga que ela tem, fora da empresa, isso é, no mercado de trabalho. Mas aí é claro que há outras diferenças e também eu vou mostrar para você os benefícios e as desvantagens de cada um dos dois tipos de recrutamento. Lembrando também, antes da gente começar a ver realmente ali as vantagens e as desvantagens, é que a empresa ela pode optar por fazer os dois. Ao mesmo tempo que ela faz o recrutamento interno, ela pode estar também fazendo o recrutamento externo. Isso aumenta e expande aí a área de procura, de busca por pessoas, aumentando, é claro, o número de pessoas que vão estar vindo atrás da vaga. Isso pode aí gerar melhores resultados para a empresa. Mas é claro, isso aí depende do recrutador, depende do objetivo da empresa e depende, é claro, do que ele busca, né? Então, mas aí isso é conversa para uma outra hora. Bom, recrutamento interno, eu quero destacar primeiramente as fontes, né? Nós temos aí o recrutamento interno é o tipo de recrutamento, ele pode ser interno, externo ou os dois, né? Claro. Então, tipo de recrutamento, quando alguém perguntar para você o que é tipo de recrutamento, aí você vai falar, olha, pode ser interno, pode ser externo, ou a empresa pode optar por fazer os dois. E se alguém falar assim, qual que são as fontes de recrutamento? Aí é onde você vai estar buscando pessoas, tá? Então, essa é a grande explicação aí. Então, as fontes de recrutamento é onde você vai estar buscando quais são os canais que você vai estar utilizando para atrair pessoas, para que você possa pegar os currículos dela e aí fazer a parte da seleção, beleza? Então, quais são as principais fontes ali do recrutamento interno? É a divulgação por meio de quadro de avisos internos, então isso tem dentro da empresa, isso é mais utilizado quando é uma busca local, somente na unidade onde a empresa está, por meio do boca a boca. Então o recrutador ele fala com os chefes, né, os supervisores, os líderes da unidade, que esses líderes vão lá e vão oferecer, vão falar para os próprios liderados, vão falar para os outros funcionários a respeito da vaga. Nós temos também pela apresentação direta. O que é a apresentação direta? O momento que o recrutador avisa o líder, fala, olha, tem uma vaga disponível, assim, 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 assado, dessa forma, o líder ele pode ir e pegar um funcionário que ele acha muito legal, que ele acha que trabalha muito bem, que ele tem total confiança no trabalho, e ele pode estar indo apresentar diretamente esse funcionário para o recrutador e falar, olha, esse cara aqui é o cara certo para a vaga. Isso pode acontecer também. Pela indicação de colega de trabalho, então tem as indicações em que o recrutador fala assim, olha, se você conhece alguém, indique para nós, vai lá e o cara indica. E há outras formas também, intranet, né? Quando eu quero divulgar via internet, eu posso divulgar entre intranet. O que é intranet? É uma rede fechada que somente quem trabalha na empresa tem acesso. Então eu posso estar divulgando isso também via e-mail, via mensagem, SMS, via WhatsApp.
há diversas formas aí de eu recolher esses currículos de maneira interna. Quais são as vantagens, então, do recrutamento interno? Bom, aproveita melhor o colaborador que já trabalha na empresa, então ele já tem uma cultura, ele já conhece a empresa, ele já está adaptado aos horários, às características da empresa, então eu consigo aproveitar melhor esse funcionário. Eu também provoco uma maior motivação interna, para a empresa, porque os funcionários vão se sentir motivados a trabalhar mais, a se dedicar mais, a se capacitar, porque sabem que lá na frente eles podem estar sendo promovidos para cargos melhores, para que eles possam ali estar aumentando ali as suas vantagens financeiras e também aumentando e enriquecendo o seu currículo. Estimula a permanência do empregado na empresa e a fidelidade dele também, porque o cara que trabalha dentro de uma empresa, que se dedica, ao mesmo tempo que ele tem a vantagem financeira, ele também quer ter a vantagem do seu currículo, ele quer aumentar o seu conhecimento e desenvolver a sua carreira. Então, dessa forma, se ele sabe que ele pode ser promovido, ele vai querer ficar naquela empresa porque ele sabe que um dia ele vai conseguir chegar no cargo que ele almeja. E também o recrutamento interno, ele mostra a perspectiva de carreira na empresa. Então, há uma grande utilidade você mostrar para novos funcionários, mesmo aqueles externos, que a empresa ela promove um crescimento, ela promove um crescimento na carreira. Como? Olha, você trabalha aqui, você vai se dedicar e quando abre vagas, você pode se candidatar para essas vagas internas. Dessa forma, você vai estar podendo aí crescer e melhorar a sua carreira. Isso é uma das formas. Então, o recrutamento interno ele apresenta vantagens se tratando ali dos quesitos já internos da empresa. Ele fecha um pouco, é claro, a cultura, como a gente vai ver nas desvantagens, mas ele melhora ali o desempenho dos funcionários, de quem trabalha na empresa. E quais são as desvantagens? Ele impede a entrada de pessoas diferentes e, consequentemente, ele impede a entrada de novas ideias e novas experiências. Como eu falei já no início das nossas aulas, as pessoas são o que fazem as empresas andarem, são o que movem as empresas. E essas pessoas movem as empresas como? Através de ideias, de trabalho e de experiências. Então, quando se entra novas pessoas na empresa, elas começam a olhar os processos de uma maneira diferente daqueles que já estão acostumados com o processo. E nesse olhar diferente, se eu dou a permissão, se eu dou a liberdade para a pessoa dar ideia, ela pode dar uma ideia que vai aí mudar o processo, fazer com que o processo seja mais rápido, economizar tempo, economizar dinheiro, entre outras coisas. A desvantagem também favorece a rotinização, ou seja, não há mudanças, as pessoas já estão acostumadas com a empresa. Então, a pessoa que trabalha 10 anos na empresa, ela tem uma rotina e ela não muda. Por quê? Porque ela faz o que ela faz durante todo o tempo, não há algo que motive ela a mudar. Tá? As pessoas elas se acostumam, eu sempre digo, e alguns ficam bravos, que eu falo que as pessoas elas são preguiçosas por natureza. Então, alguém sempre vai dar um jeito de fazer algo do jeito mais fácil para poder economizar tempo, para poder descansar mais. Então, dessa forma, a pessoa que ela fica no mesmo cargo ou na mesma empresa por muito tempo, ela tende, não é uma coisa que acontece sempre, tá? Sempre tem pessoas que fogem dessa regra, mas é comum em muitas pessoas que elas criem a rotina delas e elas ficam presas naquela rotina, chegam sempre no mesmo horário, fazem sempre as mesmas coisas e vão embora sempre nos mesmos horários. Elas não mudam, elas não conseguem criar coisas novas porque elas se acostumaram a trabalhar dessa forma. Não renova o quadro de empregados, então fica sempre aquele mesmo quadro. Isso é bom e é ruim. É bom quando você tem um quadro de empregados robusto, já bem montado. O que acontece? Você já tem confiança naqueles funcionários, você sabe que aqueles funcionários se dedicam muito à sua empresa. Só que é ruim porque você não troca as figurinhas e uma hora ou outra você vai ter a necessidade de ter funcionários novos, porque você não consegue fazer com que as pessoas trabalhem a vida inteira até elas morrerem dentro da sua empresa. Isso não tem como, né? É incabível. Outro problema que cria é a rivalidade interna, que gera ciúmes ali do candidato escolhido. Então, quando você tem ali várias pessoas trabalhando juntas e uma é promovida e a outra não, isso pode criar ciúmes e atritos entre a equipe, entre os funcionários, porque, poxa, por que ele foi promovido e eu não? Será que eu não sou capaz? Por que eu trabalho mais tempo? Não sei o que, eu trabalho mais do que ele, sempre dá essas crises. Então isso pode provocar. Claro que
essas desvantagens elas têm que ser analisadas se elas estão prejudicando a produtividade da empresa. Quando no meu trabalho, consultoria e tudo mais, eu sempre foco em produtividade e resultado. É claro que a gente tem o nosso lado humano, a gente sempre está olhando pelo lado das pessoas e tudo mais, só que quando a gente pensa como empresário, eu tenho que pensar que eu preciso que minha empresa dê resultado. Se a minha empresa está dando resultado positivo, aí eu penso como ser humano, mais como ser humano, e é claro, sempre, mesmo que eu estou dando resultado negativo, eu tenho que pensar como ser humano, só que eu tenho que pensar assim, vou promover um cara que ele vai dar super resultado, muito resultado, ou eu vou promover um cara que pode dar resultado, mas ele é legal, ele trabalha mais tempo, ele é um dos funcionários mais antigos da casa, mas ele não tem tanta competência quanto o outro. Então eu tenho que ver esses critérios e mesmo que vai gerar ciúme, mesmo que vai gerar atrito, eu tenho que escolher o que vai gerar mais produtividade, o que vai gerar mais resultado para a minha empresa. E, por último, favorece o pretensionismo, né? A pretensão, o cara quer ter aquele cargo e tal, e aí ele fica sempre naquela, em busca daquele cargo, daquela coisa, ele não busca coisas diferentes, ele fica focado naquilo. Isso é um pouco ruim para a empresa. Bom, o recrutamento externo, ele tem fontes disponíveis ali de recrutamento muito maiores, aí tem mais diversas outras fontes. Por exemplo, eu posso ter ficha de proposta de emprego para a empresa, a pessoa vai lá e preenche a ficha na empresa. Eu posso ter um currículo simples, eu posso pedir colocar anúncios em jornais, eu posso chamar ali a agências de recrutamento, eu vou gastar, é claro. Eu posso ter caças talento, que são os headhunters. Eu posso ter cartazes, anúncios, outdoor. Eu posso ter apresentação por indicação ainda. Consulta no banco de dados da empresa. Eu já tenho um banco de dados com outros processos de recrutamento que eu fiz e que eu captei currículos e deixei guardado. Eu posso estar utilizando isso. Pela internet hoje se utiliza bastante, né, a divulgação de vagas e N outras formas que eu posso estar divulgando vagas via e-mail e tudo mais. Dessa forma, eu consigo ali captar vários currículos, eu consigo captar várias pessoas, recrutar elas para que eu possa fazer a minha seleção. Qual que é a vantagem do recrutamento externo? Ele traz novos talentos para a empresa e ele renova as aspirações da empresa e das pessoas, porque o novato ele chega com novas ideias. Então, quando eu contrato uma pessoa nova, ele traz toda uma experiência do mercado fora da minha empresa, que as pessoas que trabalhavam ali não tinham. Então eu trago um novo talento, e aí eu renovo também o que a empresa faz, ele traz novas ideias para a empresa, beleza? E quais são as desvantagens? Ele afeta, né, o RH interno, que ele gera também insatisfação e ciúmes para aquelas pessoas que estão ali, que vê um candidato novo que chegou já num cargo que aquelas pessoas almejavam, que aquelas pessoas queriam. Ele pode reduzir a fidelidade por parte dos colaboradores antigos, porque eles falam, cara, eu já estou aqui há 15 anos e não fui promovido, aí chega um novato aí, né, já no cargo que eu queria, então isso pode gerar uma desmotivação. Ele requer uma melhor seleção, porque eu preciso encontrar pessoas que são compatíveis com o fit cultural da minha empresa, não só competência e tudo mais, mas eu preciso encontrar pessoas que possam compartilhar o que a minha empresa faz, o objetivo da minha empresa seja também o objetivo dessa pessoa. E é mais oneroso, ele é mais caro e demora mais, porque eu tenho que ter mais tempo para receber esses currículos, eu tenho que ter mais tempo para fazer o processo seletivo, então ele vai ser mais caro e ele vai gastar mais, ele vai demorar mais também, beleza? Mas então, qual que é o certo, qual que eu uso, interno ou externo? Aí é a questão de ver os objetivos da empresa, qual que é o objetivo, qual que é o objetivo também do recrutamento. E dessa forma, pode-se também optar pelos dois. Eu faço recrutamento externo e o recrutamento interno. Assim, eu posso escolher diversas pessoas para entrevistar e dentro do meu processo seletivo, eu vou conhecer pessoas novas e pessoas que já trabalham na minha empresa. E aí depois, caso eu tenha que dar uma resposta porque eu escolhi uma pessoa externa ou uma pessoa interna, eu tenho mais dados, mais confiança para dizer os motivos que fizeram com que aquela escolha fosse tomada, beleza? Bom, essa é a aula sobre recrutamento externo e a diferença entre interno e externo. Espero que você tenha aprendido e tenha gostado dessa aula. Nos vemos na próxima aula e, por enquanto, vamos que vamos!